Segunda-feira, 7h53 da manhã. Para a maioria das pessoas, segunda-feira significa apenas uma coisa: cansaço, mau humor e vontade de voltar para a cama. Mas em Elmore, aquela manhã se tornou algo muito diferente. Algo que, se fosse real, poderia ser tratado como uma doença perigosa. Tudo começou com algo simples: um abraço. Abraço maravilha! Eles estavam felizes, mas felizes até demais. Sorrisos enormes, olhos arregalados, movimentos estranhos, e algo ainda mais estranho começou a acontecer. Eles queriam abraçar todo mundo, como se estivessem tentando espalhar aquela felicidade. E quando olhamos isso com atenção, percebemos algo assustador. Isso não parece apenas alegria. Isso se comporta como um vírus que pode infectar o cérebro e mudar completamente o comportamento de quem entra em contato com ele. Hoje, vamos investigar o episódio The Joy, de O Incrível Mundo de Gumball, como se fosse um caso real. E quando analisamos esses sinais com ciência básica, parece que Elmore sofreu algo muito parecido com um surto de infecção emocional. No episódio, a alegria não funciona como um sentimento normal. Ele se comporta como algo contagioso. Depois do primeiro contato, os personagens começam a mostrar sintomas claros. Eles riem sem parar, pulam sem motivo. Por que você tá dando pulinhos? Sei lá. Cantam o tempo todo. Minha bochecha quer parar! Mas o meu! Não conseguem ficar sérios, mas isso não é tudo. Com o tempo, o corpo deles também muda. Os olhos ficam grandes, o rosto fica estranho e um líquido colorido começa a sair da boca. Se isso fosse um caso real, cientistas poderiam suspeitar de algo que afetaria o cérebro. Talvez um vírus, talvez uma toxina ou até mesmo um parasita. Todos esses tipos de agentes podem mudar o comportamento de quem está infectado. Por exemplo, existe um parasita real chamado Toxoplasma. Ele pode mudar o comportamento de animais. No caso de ratos, ele faz o rato perder o medo de gatos. Isso ajuda o parasita a continuar seu ciclo de vida. Ela muda o comportamento. Ela muda as emoções e faz o infectado querer se aproximar de outras pessoas. Isso ajuda essa doença a se espalhar ainda mais. Mas isso não é tudo. Ainda temos provas disso. E olha, você vai se surpreender. Para entender melhor, precisamos falar sobre o cérebro. Dentro do cérebro, existem substâncias chamadas neurotransmissores. Eles ajudam o cérebro a controlar emoções. Alguns dos principais são esses: a dopamina, a serotonina e a oxitocina. Essas substâncias fazem a gente sentir prazer e felicidade, mas elas precisam ficar em equilíbrio. Se o cérebro liberar dopamina demais, por exemplo, a pessoa pode entrar em um estado de euforia. E olha, nesse momento, é o que não falta euforia pro Gumball e pro Darwin. Mas e se isso acontecer? Olha, não é muito bonito não. Ai, meu Deus! Isso pode causar hiperatividade, perda de controle emocional, comportamento estranho. Agora, imagine um vírus que força o cérebro a liberar essas substâncias o tempo todo. Isso faria a pessoa sentir alegria extrema, mas também faria a pessoa perder o controle de suas ações. Isso parece exatamente o que acontece com Gumball e Darwin. Eles não conseguem parar de sorrir. Eles não conseguem parar de cantar. Tem algo estranho com a gente! E eles não conseguem parar de tentar abraçar as outras pessoas. É como se o cérebro deles estivesse preso em um modo de felicidade permanente. Olha, toda epidemia começa com alguém. Essa pessoa é chamada de paciente zero. No episódio The Joy, tudo começa dentro da casa da família Watterson. Ricardo abraça Gumball e Darwin. E qual é o motivo do abraço? É porque eles estão de saco cheio daquela segunda-feira. Gumball e Darwin não querem fazer nada. Sério, nada mesmo. Não querem jogar, não querem fazer nenhuma atividade. E claro que eles não querem ir para a escola. É mais uma manhã chata. E eles não aguentam mais essa rotina. E para contornar isso, o Ricardo dá aquele abraço maravilha. Que é cheio de todo o amor e felicidade do mundo! Logo depois do abraço, algo estranho acontece. E logo em seguida, os dois começam a agir diferente. Isso pode indicar que o primeiro contato aconteceu ali.
cientistas começariam investigando exatamente esse momento, porque ele marca o início da cadeia de transmissão. Quando Gumball e Darwin chegam à escola, essa infecção começa a se espalhar. Os infectados fazem algo curioso. Eles tentam abraçar outras pessoas. Eles tentam até mesmo beijar. E todos aqueles estudantes chegam perto de qualquer pessoa. Isso significa uma coisa, que a doença usa contato físico para se espalhar. Na epidemiologia, existe um número chamado R0. Esse número mostra quantas pessoas cada infectado pode contaminar. Alguns exemplos é a própria gripe, que é cerca de uma pessoa, a Covid inicial, que é cerca de 2 a 3 pessoas, e até mesmo a sarampo, que é até 18 pessoas. Mas olhando para o episódio, o número parece muito maior. Em poucos minutos, quase toda a escola fica infectada. Isso mostra que o R0 dessa doença poderia ser acima de 25. E lembrando, é só um infectado que faz isso. Com certeza, essa infecção é uma das mais contagiosas já imaginadas. Entre todos os infectados, Gumball parece reagir de forma ainda mais intensa. Isso pode ter uma explicação. Gumball já possui uma personalidade muito ativa. Ele é muito impulsivo, energético e também muito emocional. Se um agente afetasse o cérebro dele, o efeito poderia ser amplificado. Isso significa que algumas pessoas podem funcionar como supertransmissores, ou seja, pessoas que espalham a doença mais rápido que as outras. Isso pode explicar por que a infecção se espalhou tão rápido pela escola, e ninguém mesmo suspeitou disso. Imagina algo assim no mundo real. Uma doença que não acaba com você, mas muda o comportamento das pessoas. Se muitas pessoas fossem infectadas, elas poderiam ignorar os perigos, tomar decisões muito ruins e agir sem pensar. A sociedade inteira iria quebrar. Isso poderia causar grandes problemas sociais. Governos teriam que agir muito rápido, hospitais estudariam o cérebro dos pacientes, cientistas tentariam desenvolver algum medicamento para tentar bloquear os efeitos dessa infecção. O custo poderia chegar a bilhões de dólares. E olha que isso só é a ponta do iceberg. O problema dessa doença não é físico, é mental. Ele quebra o equilíbrio emocional. Sem emoções negativas, o cérebro perde uma parte importante do seu sistema de controle. Isso significa que as pessoas não conseguem mais avaliar riscos. E uma sociedade sem avaliação de risco pode rapidamente entrar em colapso. Agora mesmo, você já deve estar se perguntando: poxa, então a cura disso seria quase impossível de fazer, ou até mesmo iria demorar anos para descobrir uma cura. Mas ela já foi descoberta. Não foi por cientistas, não foi por uma agência secreta, mas sim por uma professora. Entre todos aqueles personagens dentro do episódio, apenas uma pessoa percebe o perigo real da situação: a senhorita Simia. Enquanto todos os outros acreditam que a felicidade é algo positivo, ela percebe que aquilo se comporta como uma doença. E então, ela chega a uma conclusão lógica: se a alegria extrema é o problema, então a solução precisa ser o oposto, algo deprimente, algo entediante. A solução encontrada é simples: a música do Ricardo, sobre as manhãs miseráveis de segunda-feira. Quando a música começa a tocar pelos alto-falantes da escola, algo incrível acontece. Os infectados começam a reagir imediatamente. Os sorrisos desaparecem, a secreção colorida é expelida e lentamente todos voltam ao estado emocional normal. Mas ainda falta alguma coisa. Já sei! Isso! Na ciência, isso funciona como um antagonista neurológico, um estímulo capaz de bloquear o efeito da hiperatividade, que foi causada pela própria infecção. Olha, a infecção da alegria pode parecer engraçada, mas ela mostra algo muito importante. O cérebro humano precisa de um equilíbrio. Felicidade extrema o tempo todo não é saudável. Na verdade, pode ser bem perigoso. E se algo pudesse controlar nossas emoções dessa forma, isso poderia se tornar uma das ameaças mais estranhas já imaginadas. Agora, se você quer que eu investigue outros episódios estranhos de Gumball com ciência real, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E já comenta aí, qual o seu episódio favorito? Vai que ele é analisado no próximo vídeo. Porque às vezes, aquilo que parece apenas um desenho animado pode esconder experimentos sociais muito mais profundos do que imaginamos.